E aí, galera, nesse vídeo vamos falar sobre structs. O que é um struct? Struct é uma forma de agrupar dados relacionados. Pensa, por exemplo, um cliente. Um cliente pode ter nome, e-mail, idade. Eu podia criar esses dados com variável normal, só que funciona, só que o código ia virar uma bagunça, né? Esses dados pertencem a mesma coisa, né? Então, vamos criar uma struct aqui para ver como é que funciona. Para eu criar, eu começo type. Aí o nome da minha struct eu vou chamar de cliente. Aí eu digo que é uma struct e abro chaves. E aí aqui dentro da struct eu vou colocar os atributos que esse cliente tem. Por exemplo, nome do tipo string, idade do tipo inteiro e status um booleano, certo? E agora, para eu usar essa struct, eu posso criar uma variável, por exemplo, cliente1, um cliente, e aí aqui eu passo os meus valores, nome, por exemplo, Rafael, e só vai uma vírgula, né? Idade, 38, status e vírgula, certo? E vamos imprimir essa struct, cliente. Dessa forma, ele vai imprimir minha struct inteira. Vamos ver. Imprimir os dados, Rafael, 38 e true. Se eu quiser imprimir apenas o nome, eu vou chamar a minha variável ponto nome. Veja que o próprio editor aqui, ele já me traz os atributos que essa minha variável tem, né? Idade, nome, status. Então vamos colocar o nome, por exemplo, e vamos imprimir. Feito. Rafael. Lembrando que aqui quando eu criei essa variável cliente1, essa variável agora ela é do tipo cliente. Presta atenção nisso, tá? Para eu alterar um valor de algum dos meus atributos na struct, eu posso fazer cliente ponto nome igual Rodrigo. E agora vamos imprimir para ver nome. Vamos ver. Perfeito. Primeiro imprimi o Rafael, aí depois eu alterei e depois o próximo nome. Agora, vamos falar sobre struct dentro de struct. Por exemplo, o cliente ele tem um endereço. Poderia criar aqui rua, string, bairro, string e por aí vai. Só que é muito comum que no meu software eu vou ter outras entidades que também vão ter endereço, né? Então, se eu, para cada um, eu ficar colocando rua, CEP, bairro, se em algum momento eu precisar adicionar algum atributo de endereço a mais, eu vou ter que sair dando manutenção em todos os meus tipos que possuem endereço, né? Então a gente cria um tipo endereço. Ele vai ter a rua e beleza. Aí agora no nosso cliente a gente vai ter aqui a variável, o atributo endereço do tipo endereço. Perfeito. Aí agora aqui nessa minha variável cliente1 eu posso colocar, beleza, agora com o endereço vamos criar aqui um cliente, novo cliente. Ele é do tipo cliente. Eu vou inicializar ele sem valor nenhum, não tem problema. Até o mais comum é fazer dessa forma, tá? E aí agora vamos alimentar os valores. Cliente, o nome, igual Rafael. Cliente, ponto, igual 38. Cliente, ponto, status, igual. E agora o endereço, eu posso cliente, ponto, endereço, ponto, rua e bairro, né? Rua, igual, rua, ABC, cliente, ponto, endereço, ponto, bairro, igual, bairro, ABC, certo? Vamos imprimir esse cliente para ver como é que fica. Coloquei tudo cliente, mas é tudo cliente 1, né? Deixa eu... Beleza. Ó, então, dessa forma que eu estou imprimindo,
Ele colocou os dados da minha struct cliente e depois dentro do meu endereço. Se eu quiser printar só o endereço do cara, eu posso colocar endereço. Vamos ver como é que fica. Beleza. E se eu quiser só o bairro, eu passo o bairro ABC. Perfeito. Agora, esse tipo que a gente fez aqui na struct de cliente, que é criar um endereço do tipo endereço, a gente chama isso aqui de como se fosse uma struct aninhada, certo? Quando eu faço dessa forma, para eu acessar esses valores rua e bairro, eu tenho que colocar aqui cliente.endereço.bairro. Mas aqui no Go, nós temos a forma que a gente chama de fazer agregado, né? Ou embutida, né? E que aí aqui eu só vou passar a struct endereço direto. O Go automaticamente vai saber que é esse cara. E aí aqui eu posso colocar os campos rua e endereço direto. Vamos ver se funciona. Ó, funcionou do mesmo jeito. Como se o cliente automaticamente já herdasse esses campos do endereço. E também funciona, né? Eu acessando igual estava acessando antes. Passando a struct endereço ou sem ela, quando a gente faz de forma agregada, tá? Outro ponto, isso no Go é chamado de composição, né? Como no Go nós não temos classe, objetos e tal, a gente trabalha com struct, chamada de composição. Nós não temos herança de fato, igual em outras linguagens. Então, o básico de structs é isso. Structs é basicamente uma forma de agrupar os dados de uma entidade do seu software. Nesse vídeo nós vamos até aqui, bem básico mesmo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre ponteiros. E depois que falarmos de ponteiros, a gente vai voltar para struct para falar sobre funções de struct, tá? A gente vai ver que, como não tem classe, mas a gente chega muito perto de uma classe de outras linguagens com Go, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like e até o próximo. Valeu!